Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E iniciando solenemente esta vigília, ouçamos, no silêncio do coração, a palavra de Deus. Meditemos como Ele salvou outrora o seu povo e nesses últimos tempos enviou seu Filho como Redentor. Então, que nós possamos pedir que o nosso Deus leve à plenitude da redenção esta obra pascal de salvação. Então, a primeira leitura está em Gênesis capítulo 1, versículo 1 a 31 e depois o capítulo 2, versículo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1 a 31 e depois o capítulo 2, versículo 1. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava deserta e vazia. As trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: "Faça-se a luz", e a luz se fez. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. E a luz Deus chamou dia, e as trevas noite. Houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Deus disse: "Faça-se um firmamento entre as águas, separando umas das outras." E Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo das que estavam em cima do firmamento. E assim se fez. Ao firmamento Deus chamou o céu. Houve uma tarde e uma manhã, segundo dia. Deus disse: "Juntem-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar e apareça o solo enxuto." E assim se fez. Ao solo enxuto Deus chamou terra, e ao ajuntamento das águas mar. E Deus viu que era bom. Deus disse: "A terra faça brotar vegetação e plantas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, que tenham nele a sua semente sobre a terra." E assim se fez. E a terra produziu vegetação e plantas que trazem semente segundo a sua espécie, e árvores que dão fruto, tendo nele a semente da sua espécie. E Deus viu que era bom. Houve uma tarde e uma manhã, terceiro dia. Deus disse: "Façam-se luzeiros no firmamento do céu para separar o dia da noite, que sirvam de sinais para marcar as festas, os dias e os anos, e que resplandeçam no firmamento do céu e iluminem a terra." E assim se fez. Deus fez os dois grandes luzeiros, o luzeiro maior para presidir o dia e o luzeiro menor para presidir a noite e as estrelas. Deus colocou-os no firmamento do céu para alumiar a terra, para presidir ao dia e à noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que era bom. E houve uma tarde e uma manhã, quarto dia. Deus disse: "Fervilhem as águas de seres animados de vida, e voem pássaros sobre a terra, debaixo do firmamento do céu." Deus criou os grandes monstros marinhos e todos os seres vivos que nadam em multidão nas águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: "Sede fecundos e multiplicai-vos, e enchei de águas as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra." Houve uma tarde e uma manhã, quinto dia. Deus disse: "Produz a terra seres vivos segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens segundo as suas espécies." E assim se fez. Deus fez os animais selvagens segundo as suas espécies, os animais domésticos segundo as suas espécies, e todos os répteis do solo segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom. Deus disse: "Façamos o homem à nossa imagem, e segundo a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra." E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus ele o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: "Sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra." E Deus disse: "Eis que vos entrego todas as plantas que dão sementes sobre a terra, e todas as árvores que produzem fruto com sua semente, para vos servirem de alimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a tudo que rasteja sobre a terra e que é animado de vida, eu dou todos os vegetais para alimento." E assim se fez. E Deus viu tudo quanto havia feito. E eis que tudo era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, sexto dia. E assim foram concluídos o céu e a terra, com todo o seu exército. No sétimo dia, Deus considerou acabada toda a obra que tinha feito. E no sétimo dia, descansou toda a obra que fizera.
Então, aqui na primeira leitura, nós vimos aqui a criação do mundo, né? Tudo que Deus criou, e Deus criou os animais, né? Criou o céu, a terra, criou as plantas, os vegetais, criou os seres humanos, né? E tudo que Deus criou, ele viu que era bom. E ele fez o mundo, né? Criou o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou, né? Então, que nós possamos dar honras e glórias a Deus, louvar sempre, né? Por tudo que Ele faz por nós, por toda a criação que Ele fez pra gente. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Gênesis capítulo 22, versículo 1 a 18. Gênesis capítulo 22, versículo 1 a 18. Naqueles dias, Deus pôs Abraão à prova, chamando-o, disse: Abraão, e ele respondeu: Aqui estou. E Deus disse: Toma teu filho único, Isaque, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre o monte que eu te indicar. Abraão levantou-se bem cedo, selou o jumento, juntou consigo 2 dos seus servos e seu filho Isaque. Depois de ter rachado lenha para o holocausto, pôs-se a caminho para o lugar que Deus lhe havia ordenado. No 3º dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar. Disse então aos seus servos: Esperai aqui com o jumento, enquanto eu e o menino vamos até lá. Depois de adorarmos a Deus, voltaremos a vós. Abraão tomou a lenha para o holocausto e a pôs às costas do seu filho Isaque, enquanto ele levava o fogo e a faca. Os 2 continuavam caminhando juntos. Isaque disse a Abraão: Meu pai, que queres, meu filho? Respondeu ele. E o menino disse: Temos o fogo e a lenha, mas onde está a vítima para o holocausto? Abraão respondeu: Deus providenciará a vítima para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram caminhando juntos. Chegados ao lugar indicado por Deus, Abraão ergueu um altar, colocou a lenha em cima, amarrou o filho e o pôs sobre a lenha em cima do altar. Depois estendeu a mão, empunhando a faca para sacrificar o seu filho. E eis que o anjo do Senhor do céu gritou do céu, dizendo: Abraão, Abraão! E ele respondeu: Aqui estou. E o anjo lhe disse: Não estendas a mão contra teu filho, e não te faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu filho único. Abraão, erguendo os olhos, viu um carneiro preso num espinheiro pelos chifres. Foi buscá-lo e ofereceu-o em holocausto no lugar do seu filho. Abraão passou a chamar aquele lugar: O Senhor providenciará, donde até hoje se diz: O monte onde o Senhor providenciará. O anjo do Senhor chamou Abraão pela 2ª vez do céu e lhe disse: Juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, uma vez que agiste desse modo e não me recusaste teu filho único, eu te abençoarei e tornarei tão numerosa a tua descendência como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Teus descendentes conquistarão a cidade dos inimigos. Por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque me obedeceste. Então, na segunda leitura, nós vimos aqui, né, o sacrifício, né, a prova, né, que Deus fez para Abraão, né, de pedir para que Abraão sacrificasse o seu próprio filho, né, colocasse o seu próprio filho em sacrifício. E ele, não temendo o que ia acontecer, ele depositou a confiança dele em Deus, né? Inclusive ele diz para Isaque: o Senhor providenciará o cordeiro, né, para o holocausto. E nós vimos aqui, né, a fé de Abraão em Deus, né? E é claro que Deus não iria, né, sacrificar o filho de Abraão. Ele apenas disse isso para testar a fé de Abraão, né? E aqui nós vimos, né, que Abraão depositou a sua fé em Deus, né? Confiou em Deus. Então, que nós possamos também depositar a nossa fé em Deus, porque Ele sempre nos ajuda a superar as dificuldades, os obstáculos, né? Ele sempre está ao nosso lado. E agora, falando da terceira leitura, ela está em Êxodo capítulo 14, versículo 15 a... versículo 15 a 31 e depois o capítulo 15, versículo 1. Êxodo capítulo 14, versículo 15 a 31 e depois o capítulo 15, versículo 1. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim por socorro? Dize aos filhos de Israel que se ponham em marcha.
Quanto a ti, ergue a vara, estende o braço sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel caminhem seco pelo meio do mar. De minha parte, endurecerei o coração dos egípcios para que sigam atrás deles e eu seja glorificado às custas do faraó e de todo o seu exército, dos seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado às custas do faraó, dos seus carros e cavaleiros. Então um anjo do Senhor caminhava à frente do acampamento dos filhos de Israel, mudou de posição e foi para trás deles, e com ele, ao mesmo tempo, a coluna de nuvem que estava de frente colocou-se atrás, inserindo-se entre o acampamento dos egípcios e o acampamento dos filhos de Israel. Para aqueles, a nuvem era tenebrosa, para estes, iluminava a noite. Assim, durante a noite inteira, uns não puderam aproximar-se dos outros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e durante toda a noite o Senhor fez soprar sobre o mar um vento leste muito forte, e as águas se dividiram. Então os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, a pé enxuto, enquanto as águas formavam como que uma muralha à direita e à esquerda. Os egípcios puseram-se a persegui-los, e todos os cavalos do faraó, carros e cavaleiros seguiram o mar adentro. Ora, de madrugada, o Senhor lançou um olhar sobre a coluna de fogo e da nuvem, sobre as tropas egípcias e as pôs em pânico. Bloqueou as rodas de seus carros, de modo que só a muito custo podiam avançar. Disseram então os egípcios: Fujamos de Israel, pois o Senhor combate a favor deles contra nós. O Senhor disse a Moisés: Estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem contra os egípcios, seus carros e cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar e, ao romper da manhã, o mar voltou ao seu leito normal, enquanto os egípcios, em fuga, corriam ao encontro das águas e o Senhor os mergulhou no meio das ondas. As águas voltaram e cobriram carros, cavaleiros e todo o exército do faraó que tinha entrado no mar em perseguição a Israel. Não escapou um só. Os filhos de Israel, ao contrário, tinham passado a pé enxuto pelo meio do mar, cujas águas lhes formavam uma muralha à direita e à esquerda. Naquele dia, o Senhor livrou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos nas praias do mar, e a mão poderosa do Senhor agir contra eles. O povo temeu o Senhor e teve fé no Senhor e em Moisés, seu servo. Então Moisés e os filhos de Israel cantaram ao Senhor este cântico. Então, nós vimos aqui na terceira leitura, né, que os filhos de Israel entraram pelo meio do mar a pé enxuto, né? A gente viu aqui, né, o Senhor livrando o povo de Israel dos egípcios, né? Então, que nós também possamos depositar sempre a nossa fé em Deus, né? Porque Ele também nos livra do mal. Então, que a gente possa sempre cada vez mais louvar e glorificar, né? Assim como Moisés e os filhos de Israel, tá certo? E agora falando da quarta leitura, hoje ela está em Isaías capítulo 54, versículos 5 a 14. Isaías capítulo 54, versículo 5 a 14. Teu esposo é aquele que te criou, seu nome é Senhor dos Exércitos. Teu Redentor, o Santo de Israel, chama-se Deus de toda a terra. O Senhor te chamou como a mulher abandonada e de alma aflita, como a esposa repudiada na mocidade, falou o teu Deus. Por um breve instante eu te abandonei, com imensa compaixão volto a acolher-te. No momento de indignação, por um pouco ocultei de ti a minha face, mas com a misericórdia eterna compadeci-me de ti, diz teu Salvador, o Senhor. Como nos dias de Noé, a quem jurei nunca mais inundar a terra, assim juro que não me irritarei contra ti, nem te farei ameaças. Podem os montes recuar e as colinas abalar-se, mas minha misericórdia não se apartará de ti, nada fará mudar a aliança de minha paz, diz o teu misericordioso Senhor. Pobrezinha, abatida por vendavais, sem nenhum consolo, eis que assentarei tuas pedras sobre rubis e tuas bases sobre safiras. Revestirei de jaspe tuas fortificações e teus portões de pedras preciosas e todos os teus muros de pedra escolhida. Todos os seus filhos serão discípulos do Senhor. Teus filhos possuirão muita paz. Terás a justiça por fundamento, longe da opressão. Nada terás a temer. Serás livre do terror, porque ele não se aproximará de ti. Então aqui, na quarta leitura, nós vimos, né, que com misericórdia eterna, eu, teu Senhor,
compadeci-me de ti. Então, Deus, ele se compadece da gente. Ele sempre quer o melhor para nós. Então, que nós possamos sempre depositar a nossa confiança nele, porque ele sempre quer o melhor para nós. Então, que nós realmente não possamos temer, né, as dificuldades, os obstáculos, porque Deus está conosco, tá certo? E ele se compadece sempre da gente, tá certo? Então, era isso que eu tinha que falar para vocês hoje, né, por enquanto, né? Depois eu volto com a segunda parte da liturgia da vigília, tá certo? Para que a gente possa continuar refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura.